Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. A cada pessoa nova que se inscreve, a cada mensagem que é enviada aqui para o nosso portal, me faz ver como ainda existem tantas pessoas que mantêm a sua sanidade, a sua humanidade, a sua bondade, a sua preocupação com o próximo. A gente está vivendo no nosso país um momento onde todos nós que estamos conectados aqui, ficamos perplexos diante de quem está nos governando. Nós não sabemos mais se é um louco, se é um irresponsável, se é um criminoso, se é um assassino, se é tudo isso junto. E nós sabemos que essa figura que comanda o nosso país está cercado de todo tipo de vigaristas, no plano individual e no plano também das organizações, no plano de alguns complexos, algumas estruturas que estão como cúmplices disso que está acontecendo no nosso país. Eu poderia aqui falar especificamente do ator Paulo Gustavo, que se foi ontem e que deixou todo mundo bastante chateado. A gente fica sentindo como uma pessoa próxima da gente, alguém que a gente vê pela TV, ou foi ao teatro, ou vê pelo cinema, alguém que quando você vê tem uma referência de alegria, é muito chato, muito triste, mesmo à distância, quando a gente vê uma pessoa jovem partindo. Eu, no meio dessa história, também recebi uma notícia triste de uma colega minha da época de movimento estudantil, que eu não tinha contato com ela há bastante tempo, a Márcia Arnaud, professora na área de Direitos Humanos na PUC, em São Paulo, que também perdeu a batalha para a Covid. É mais uma pessoa próxima, E isso mexe com toda a nossa comunidade de pessoas que são contemporâneas daquela época, pessoas que desfrutaram da presença dela perto da gente, uma pessoa muito risonha, muito brincalhona, uma pessoa muito para cima, e também se foi na mesma data. Mas quantos de nós não estamos vivenciando esse tipo de situação? 411 mil famílias perderam o seu Paulo Gustavo, perderam o seu companheiro, a sua companheira, filhos, adolescentes que perderam os pais, crianças que perderam o pai, perderam a mãe, enfim, uma esposa que perdeu o companheiro que perdeu a esposa, mães que perdem filhos, enfim, uma tragédia, uma catástrofe aqui no nosso país. Uma tragédia que já poderia ter sido minimizada se essa figura que está à frente do nosso país já tivesse sofrido um impedimento. E ele não foi, a gente tem salientado o tempo todo aqui, porque existem corporações econômicas que estão ganhando muito dinheiro com a permanência dele à frente do nosso país e do ministro a quem ele entregou a chave do cofre e o destino da nossa soberania econômica, que é a figura do Paulo Guedes. Não é todo mundo que está lamentando a morte do Paulo Gustavo, não. Existem estruturas que estão indiferentes ao que está acontecendo. Quando você vê esse tipo de resultado aqui, você acha que esse pessoal aqui, os acionistas, eles que compraram agora a Companhia de Águas e Esgotos aqui do Rio de Janeiro, vocês acham que... Compraram não, eles ganharam, porque vão explorar de uma forma lucrativa, porque isso é uma coisa que banco não sabe fazer, é perder dinheiro. Então aqui o Itaú, num trimestre, 63% de ganho. O Bradesco, gente, também, não sei se está dando para vocês verem aqui, o Bradesco também com lucros recordes. Nós vamos ter aumentos significativos agora em toda a nossa infraestrutura, quem constrói, precisa de aço, ferro, quem compra um eletrodoméstico, tudo as siderúrgicas estão reajustando os preços em 18%. O custo de vida está aumentando. Nós estamos numa situação de desgoverno total. O Ministério da Educação não implementando orçamento, reduzindo orçamento, ciência e tecnologia. Enfim, estamos aqui num desmonte, numa destruição do Estado brasileiro, embora alguns grupos continuem a ganhar muito dinheiro. E nós estamos com situações absolutamente surreais, porque nós temos agora no Senado uma CPI que está comprovando aquilo que já está comprovado há muito tempo, que o presidente é um criminoso consciente, que ele fez todo tipo de ação e de omissão contra a preservação de vidas aqui no nosso país. O Rodrigo Maia, ele está assumido, mas ele tem responsabilidade, porque já era para ele ter pautado o impeachment lá atrás, o seu Alcolumbre, a maioria dos deputados federais, que o general Heleno chama de ladrões, também são cúmplices desse genocídio que está acontecendo no nosso país. Os grandes veículos de comunicação que não colocam criticamente a responsabilidade do presidente nesse genocídio, são tão responsáveis quanto qualquer outra instituição. Engraçado que as emissoras, elas velam
Quando um artista morre, elas fazem a cara de triste, entrevistam as pessoas de uma maneira geral, mas eles não apontam quem é o responsável principal disso que está acontecendo. Muitas pessoas nas redes têm se manifestado, alguns artistas têm apontado que isso só está acontecendo no nosso país por conta do desgoverno que nós temos. E isso já está mais do que comprovado no depoimento do Mandetta ontem na CPI, quando apontou a responsabilidade criminal, a responsabilidade política do presidente da República, inclusive de outros personagens que foram sonegados nos meios de comunicação à noite, como o ministro Paulo Guedes, que foi apontado como uma pessoa de estatura pequena pelo Mandetta. Uma situação como essa, gente, como é que um meio de comunicação omite isso da população, esse tipo de crítica? Por que é que isso foi dito ali? Quais são as repercussões? Por que poupar o Paulo Guedes no meio dessa história? O que é que ele está representando? Por que os veículos de comunicação não mostram, não chamam juristas para mostrar o que é crime de responsabilidade? As afirmações estão aparecendo ali. E mais do que isso, lá atrás, a gente tem vídeo aqui, quando a gente apontou os 10 mil mortos, os 20 mil mortos, os 30 mil mortos, enfim, já estamos com 411 mil mortos. Será que só nós aqui que estamos mantendo a nossa sanidade? Não tem ninguém nos grandes veículos de comunicação capaz de levantar essa questão? Hoje o Nelson Teich fez mais uma vez a exposição da conduta criminosa do presidente da República com a questão do protocolo da cloroquina, do tratamento precoce e por aí vai, né? Mostrando que ele saiu dali por divergência, porque ele é um homem da ciência, ele não ia manchar o currículo dele, ele estava impotente diante do que o presidente estava fazendo, a contradição era muito marcante. E no mesmo dia que esse tipo de acontecimento está se dando no Senado Federal, a gente vê o presidente da República numa cerimônia onde ele revela uma série de crimes, uma série de aberrações, uma série de situações, gente, que isso aqui tinha que ser reverberado, porque isso aqui já ultrapassou o limite das instituições, dos limites institucionais aqui no nosso país. Nós temos um louco que está arrebanhando uma série de outros loucos nas redes sociais e que vão para as ruas querendo sabe lá o quê? Querem que o presidente decrete uma intervenção para fazer o quê? Para acabar com o Supremo Tribunal Federal, a Câmara, o Senado, para a gente ser governado de que modo? Que gente é essa? Qual o nível de sanidade dessas pessoas? E as pessoas, muitas delas entram aqui no portal, né? Ah, que o presidente ele é um patriota, ele é contra a corrupção, ele é pela família, ele é por Deus. Não é nada disso. Isso tudo é uma enxurrada de mentiras que acontecem umas atrás das outras. Hoje o presidente ele falou coisas absurdamente graves, mas vamos ver qual será que tratamento isso receberá pelos grandes veículos de comunicação, porque esses crimes e essas conspirações, essas agressões, elas vão sendo gestadas e na medida que elas não são reveladas para todo mundo, elas acabam se consolidando dentro de alguns grupos absolutamente loucos, né? Não dá para a gente falar de outra maneira, gente. Vamos ver aqui, eu vou só colocar um trecho aqui, às vezes as pessoas, quando você coloca o Bolsonaro eu não aguento, olha só gente, mas a gente tem que mostrar, porque daqui a pouco os caras tiram isso aqui do ar, e é importante a gente ter um registro dos crimes que estão sendo cometidos pela mais alta figura da República Brasileira, né? Vamos ver do que eu estou falando, vamos lá. A miséria é terreno fértil para ditaduras. Peço a Deus que não tenha que baixar esse decreto, mas se baixar, ele será cumprido. Com todas as forças que todos os meus ministros têm, e não será contestado esse decreto. Não ousem contestar, quem quer que seja. Não contestará. Afinal de contas, vocês fizeram a Constituição de 88. Gente, assim... Ali está a alma do povo brasileiro. É um negócio impressionante. O Bolsonaro ele fica dando eco a esse discurso que ele tem que decretar uma intervenção federal, estado de sítio. Obviamente, isso para ser feito do ponto de vista jurídico, tem que se respeitar a Constituição Federal, o artigo 84 da Constituição Federal. Isso é possível se tiver uma grave perturbação da ordem, coisa que não está acontecendo no nosso país. Mas ele está ameaçando o tempo todo governadores e prefeitos, dizendo que ele baixaria o tal decreto para que ninguém fosse impedido de circular,
que a gente não tivesse nenhum problema com a nossa liberdade, porque os governadores e prefeitos são ditadores. É isso que ele está querendo transmitir. E tem muita gente que acredita nesse tipo de situação. Se isso não for contido, gente, essa maluquice ela vai cada vez mais crescendo no meio de muitas pessoas ingênuas que acham que o presidente é aquilo que ele não é. Gente, nessa cerimônia, além dessas aberrações todas, ele ficou fazendo o elogio ao Silas Malafaia, o consultor jurídico do demônio, né? Como sendo uma pessoa que deu boas orientações, que falou sobre legislação, sobre Copa do Mundo, sobre compra de vacina. Vocês vejam só nas mãos de quem que nós estamos. O tipo de consultoria seria aquele ministério miliciano paralelo a que o Mandetta se referiu ontem no seu depoimento na CPI, que existia o Ministério da Saúde e um ministério paralelo, que estava discutindo coisas paralelamente. Os crimes que o Mandetta revelou ontem, ele apenas materializou, porque a gente já vem falando disso há muito tempo, os crimes de responsabilidade, os crimes de omissão, os crimes de lesa pátria, os crimes de lesa humanidade, isso está mais do que exposto desde lá de trás, mas não está exposto para a grande população, porque os grandes meios de comunicação são sócios desses grupos todos que eles protegem, que eles têm interesses, e por isso que, ao manter o Bolsonaro, manter uma longevidade do Bolsonaro à frente do governo, eles garantem Paulo Guedes nos assaltando a todos nós, todos os dias. Pois bem, além dessas aberrações do elogio ali ao Silas Malafaia, o presidente disse que nós estamos dispostos a fazer várias coisas, o povo foi para as ruas e está disposto a morrer, é uma coisa, um drama, de uma coisa lunática absurda. E que nós podemos, como dizem os militares, estarmos diante de uma guerra biológica, uma guerra bacteriológica, uma guerra radiológica, que essas guerras todas, inclusive, podem estar sendo implementadas por um país que está se dando bem no seu PIB. Aí ele diz, é só ver qual o país que está crescendo mais o PIB nesse momento. Será que não foi nesse país que um vírus foi projetado dentro de um laboratório, ou uma pessoa comeu um animal impróprio e o vírus brotou por ali? Então, vejam só o nível de loucura e irresponsabilidade. O Brasil tentando cada vez mais algum tipo de apoio com a China para que a gente tenha as vacinas aqui no nosso país, e o presidente faz esse tipo de agressão absolutamente infundada, uma agressão lunática em relação a essa situação que não ajuda nada. Quando ele cita o pastor Silas Malafaia, o consultor jurídico do demônio, né, um homem que mente descaradamente, um homem que é uma pessoa que não é mais um líder religioso há muito tempo, é um líder político, e um mau líder político, porque ele faz da mentira a sua forma de angariar pessoas simpáticas ali, ele usa o argumento que ele não comprou vacina, segundo o Silas Malafaia, porque havia cláusulas que os laboratórios impunham de responsabilizar o governo por efeitos colaterais. Mas isso não havia com as vacinas do Butantan, poderia ter feito uma parceria com o Butantan lá atrás, então essa justificativa é mentirosa. E mais de 80% das vacinas hoje no Brasil vêm do Butantan. Então, é isso que está acontecendo no nosso país. E assim que me deixa muito indignado e me deixa reconfortado, por outro lado, por estar aqui com vocês, aqui a gente está trocando essas ideias, está trocando essas impressões, o que me deixa, assim, muito indignado é ver que essas situações que a gente consegue perceber e que está nos matando, elas não são discutidas, não são apresentadas para o público de uma maneira geral. E os grandes veículos de comunicação, eu gosto de bater nessa tecla, gente, às vezes eu passo assim, as pessoas reclamam um pouco, né? Você está muito repetitivo nessa questão, mas é porque o programa vai chegando cada vez mais a outras pessoas. É importante a gente mostrar que a informação gera a ação. A desinformação gera a conformação. Se a maior parte do povo brasileiro não é esclarecida da responsabilidade do presidente da República, como é que as pessoas vão aceitar um processo de impeachment? Como elas vão motivar um processo de impeachment? Como os deputados vão se sentir compelidos, impulsionados a votarem um processo de impeachment? E aí a gente fica no meio dessa geleia geral e o louco, porque a gente não pode dizer que é uma pessoa que tem algum nível de sanidade, vai testando os limites da instituição. Ele vai dizendo que vai decretar e ninguém vai ousar a questionar um decreto. Aonde é que nós estamos? Como é que ninguém vai ousar a questionar um decreto ilegal? O que o presidente está querendo fazer? Isso passa despercebido no meio do discurso. Isso é muito grave, gente.
Então, eu espero, assim, eu estou fazendo aqui um tanto quanto um desabafo aqui com vocês. A nossa identidade está muito por conta disso, porque vocês, em grande parcela, também pensam nessa mesma direção, né? Mas esse espaço aqui é um espaço aqui de cobrança cidadã, cobrança cívica. As autoridades, as responsabilidades do Ministério Público Federal, da Procuradoria da República, o senhor Arthur Lira, o senhor Pacheco, enfim, os grandes veículos de comunicação, de rádio, as pessoas que estão na internet, todo mundo tem que se levantar. Todo mundo tem que pegar agora o que aconteceu com o Paulo Gustavo e de usar como exemplo que essa doença é uma doença que poderia ter sido evitada, ou poderia ter sido evitada para a maior parte do povo brasileiro. A gente não pode simplesmente estar assistindo a morte todo dia acontecer e achar que isso é um fenômeno natural, que isso não tem a possibilidade da intervenção do homem para ajudar a resolver essa questão. E aí a gente vê o comportamento do presidente da República hoje, nessa cerimônia, falando uma série de aberrações, uma série de mentiras, uma série de discursos que vão na contramão daquilo que está sendo apurado na CPI da Covid. Aí a gente tem que ficar bastante preocupado mesmo, mas continuar cada vez mais reunindo aqui as nossas energias para a gente ver se a gente impulsiona as instituições a se movimentarem. A gente não pode ficar mais sendo governado por loucos, cercados por vigaristas de todas as espécies, né? E hipócritas também, né? Porque muita gente fica lamentando o que está acontecendo, mas está ajudando que as mortes aconteçam do outro lado. É como achar que um senhor de escravo ele fica triste quando morre um escravo da fazenda de uma outra pessoa, né? Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço. Vamos continuar. Obrigado por vocês estarem aqui no nosso portal. São vocês que têm feito muitas pessoas a entenderem melhor o que está acontecendo aqui no nosso país. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.